Nós estamos já há vários domingos numa série sobre os pensamentos de Deus. E eu quero convidar você a que nós tenhamos mais uma reflexão agora baseada em Atos capítulo 9, na história da conversão de Saulo. Nós vamos ver o que Deus pode nos ensinar e eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor que está aqui tem alguma coisa nova para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Você acredita nisso? Escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Deus nos abençoe. Irmãos, esse texto é uma das evidências de como Deus é capaz de mudar o pensamento de uma pessoa de maneira poderosa, extraordinária, espetacular. Assim foi com este homem chamado Saulo. O nome de Saulo vem de Saul. Saulo era um religioso, um fariseu conhecido, homem que viera de Tarso na Sicília e ali estava como cidadão romano. Ele vai às autoridades e pede autorização à polícia religiosa para que, com uma carta na mão, tivesse como levar preso qualquer homem ou mulher que estivesse pertencendo ao caminho. Vejam como eram chamados aqueles convertidos e como o cristianismo começava a ser conhecido. Aqueles que faziam parte do caminho. Quando ele vai a Damasco, na estrada, o texto declara que ele tem uma experiência extraordinária com Jesus. É fascinante. No livro de Atos nós vemos, meus irmãos, a presença de Jesus ressurreto dentre os mortos, aparecendo aquele homem chamado Saulo, aquele religioso, aquele fariseu. Era um homem douto, era um homem culto, mas lhe faltava o principal. Ele precisava ter uma experiência com Cristo, e Cristo agora está diante dele. E começa fazendo uma pergunta. Impressionante o respeito de Deus a nós. Cristo começa fazendo-lhe uma pergunta: Saulo, por que você me persegue? Qual é a questão, Saulo? Naquela experiência e naquela hora, irmãos, a Bíblia diz que uma luz brilhou do céu, derruba Saulo, ele ouve Deus o questionando, mas há um fato sensacional, que é o momento, é a ocasião, quando Deus vai trabalhar os pensamentos deste homem. A Bíblia diz que ele fica cego. Por quê? Porque se em todas as experiências não há uma experiência nos evangelhos que Deus tenha feito alguém ficar cego para falar com ele. Interessante. Jesus curava cegos. Vai te lavar no tanque de Siloé. Quando entrou em Jericó, encontrou Bartimeu. Mas com este homem, ele o deixa cego, e não é momentaneamente, é por 3 dias. O que é que Saulo via? O que este homem tão inteligente, porque Saulo, amados irmãos, é um dos homens mais cultos apresentados em toda a Bíblia.
A competência cognitiva de Saulo é impressionante. Este homem, que tinha o raciocínio, a agilidade, a competência política de articulação, um fariseu, um doutor, membro do Sinédrio, ele agora está numa das piores condições humanas. Ele está cego, porque Deus o cega. Porque Saulo só tinha agora um lugar para olhar. Preste atenção. Ele só podia olhar para dentro dele mesmo. É eliminado de Saulo a capacidade de Saulo perceber. Nos 5 órgãos dos sentidos, a visão é tão importante, é tão magnífico os olhos do ser humano. Quando nós captamos os estímulos externos, em frações de segundos, a nossa mente decodifica o que estamos olhando e nós interpretamos os fatos. Naquele momento, Saulo só podia olhar para dentro dele. Havia uma diferença, uma contradição, porque ele estava no escuro e ao mesmo tempo uma luz estava sobre ele. Que coisa magnífica, porque a Bíblia diz que uma luz veio do céu, uma luz o alcançou. Olha o paradoxo, gente. O homem que está dentro da luz divina está cego e fica cego, e olha e só pode olhar para dentro dele. E é nesse momento que o Espírito Santo, a criatividade de Deus é algo tremendo, vai ao mesmo tempo à casa de Ananias, um servo do Senhor, e diz a ele: Ananias, tem um homem que está lá na casa de Judas, e você agora deve ir até lá, porque ele está cego, mas você vai falar com ele, vai curá-lo, e vai levar a ele o que ele precisa. Meus irmãos, interessante, que Saulo estava hospedado numa rua, e é a única rua que na Bíblia tem nome, uma rua chamada Direita. Ele está naquela casa. O que é que Deus está fazendo com ele? Com a sua cegueira? O que é que Deus quer fazer com Saulo? Ele quer exatamente fazer uma das coisas mais difíceis, impossíveis a um homem natural, impossíveis à ciência, impossíveis. Uma das coisas mais impossíveis: mudar a cabeça de um homem culto, mudar os pensamentos de um homem como Saulo. Um doutor, um conhecedor da lei, um estudioso, e mais, ele não é só um estudioso, ele é um homem convicto, ele é um homem que tem certeza. Ele tem tanta certeza do que ele está fazendo, que ele lidera uma comitiva e vai pelas ruas buscar cristãos, aqueles que eram seguidores do caminho, aqueles que estavam seguindo a Jesus. Ele é convicto, ele é determinado. Essa determinação certamente impressionou a Deus. Imaginem essa determinação a favor do meu reino, a favor da minha igreja. Deus aproveita as nossas características, Deus aproveita os nossos talentos e as nossas competências e nos torna ainda melhores para a glória do seu nome. Se você é bom, deixa eu dizer uma coisa para você, você que sabe que é bom, em Cristo você fica melhor, e muito melhor.
aquele homem fora chamado por Deus, designado por Deus, agora na presença de Cristo está cego na rua chamada direita, na casa de Judas. Naqueles 3 dias, Deus está trabalhando o pensamento dele. Uma coisa difícil para se mexer na mente de um homem como esse. Mas Deus sabia que se não mudasse o pensamento de Saulo, ele nunca chegaria a Paulo. Somente mudando o pensamento de Saulo, surgiria o apóstolo Paulo. Ele precisava trabalhar aquele homem. Como Deus faz? Às vezes com você, ele levou 1 minuto, 10 minutos, 2 dias. Com Paulo foram 3 dias de cegueira, numa atuação extraordinária do Espírito Santo, para que pudesse trabalhar os pensamentos de Saulo, para cambiar, para trocar a forma dele pensar, para enxertar nele os pensamentos de Deus, para que ele visse diferente, para que ele pensasse diferente e para que ele entendesse diferente. Portanto, se você já ouviu ou já disse sobre alguém, esse aqui é cabeça dura. Conhece alguém cabeça dura? Conhece uma pessoa de cabeça dura, de repente mora na tua casa. Pode ter certeza que não há cabeça dura diante do poder do Espírito de Deus. Não há cabeça dura diante daquele que transforma todas as coisas. E Saulo era um homem forte, inteligente, líder, cabeça dura, convicto e determinado. E Deus mudou a mente de Saulo e o transformou em Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero mencionar aqui, na reflexão desse texto, há muitas maneiras e ângulos de se olhar essa passagem. Há muitas maneiras de se olhar esse texto, mas eu quero, a partir da realidade do texto, tentar entender o que pode ter acontecido com os pensamentos de Saulo. O que Deus fez ali na rua chamada direita? O que Deus fez naquela casa, deixando ele cego, imóvel? Porque veja uma coisa, se ele fosse cego há muito tempo, treinado, ele poderia sair andando, estava treinado, com uma bengala à mão, mas ele não sabia. Aquilo foi uma maneira de Deus o parar, de Deus fazer com que ele não apenas parasse, mas olhasse para ele. Olha para você, Saulo. Olha para a tua cabeça, Saulo. Olha para dentro de você, Saulo. E nós podemos ver, querida igreja, irmãos, você que está em casa, na internet, há 4 coisas que Deus trabalha nos pensamentos deste homem, que mudaram a sua vida. Primeira, Deus trabalha em Saulo pensamentos de dependência. Quando Deus quer mudar uma pessoa, Ele coloca aquela pessoa para aprender dependência dele. Aquele homem tão articulado, tão capaz, tão político, que chegava a pedir autorização às autoridades, cartas para prender gente. Ele agora, irmãos, ele está absolutamente dependente. Ele não vê. Ele não sabe discernir as coisas à sua frente. Ele não conseguia saber os cômodos da casa de Judas. O que Deus está ensinando para ele, na cabeça dele, nos pensamentos dele: Saulo, Saulo, você agora está aprendendo e vai aprender a ser dependente. É um cego dependente. É um homem que não sabe agora o que fazer, tão inteligente, tão capaz, agora está completamente vulnerável, agora está completamente perdido naquela rua, dentro daquela casa, sem saber o que vai fazer, tem que ser conduzido. Saulo, que conduzia
agora tinha que ser conduzido. Isso quebra o orgulho de qualquer pessoa, gente. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Às vezes Deus faz isso conosco. Você que é tão poderoso, tão inteligente, você, minha irmã, tão capaz, e Deus vai lá e quebra suas pernas. É claro que eu estou falando uma linguagem figurada. E Deus vai lá e cega você. Ou Deus vai e coloca você dentro de um quarto numa situação esquisita. E você não está entendendo nada. E você que era tão capaz. E você se vê completamente sem saber para onde ir. E você começa a se perceber dependente. Você depende de alguém. Você depende de uma situação. Você depende de um WhatsApp. Você depende de um e-mail. Você depende de uma ligação. Você depende de ajuda. E Deus faz isso para quebrar o orgulho da gente e fazer a gente, como fez Saulo, descer do cavalo dele, olhar para dentro dele, e que ele pudesse entender a soberania de Deus, o senhorio de Deus. Eu quero declarar nessa noite, diante desta palavra, que se precisar, para que você e eu sejamos melhores, que Deus quebre o nosso orgulho. Que Deus quebre a nossa altivez, a nossa competência. Que Deus quebre essa altivez do coração para nos ensinar a depender dEle. Meu irmão, minha irmã, guarda no teu coração. Você quer ser uma bênção? Quer ser uma bênção? Quer ter os pensamentos de Deus na sua vida? Quer pensar certo? Quer tomar a decisão certa? Então presta atenção, você precisa aprender dependência de Deus. Como é difícil. Eu não sei se o pastor Humberto sabe tudo sobre dependência de Deus, ou o pastor Guilherme, ou o pastor Gustavo, ou o pastor Douglas, ou o pastor Tiago, pastor Marcos. Eu estou me referindo àqueles que estão aqui na liderança do rebanho. Mas eu confesso a vocês que essa é uma das coisas mais difíceis para um líder, para uma pessoa proativa, para uma pessoa que toma decisões. Isso é uma coisa difícil, saber depender de Deus. Porque agora não são as minhas ações, a minha competência, a minha resolução, a minha inteligência. Você agora vai aprender, e eu vou aprender a depender dEle. Eu tenho que dobrar o joelho, eu tenho que clamar, eu tenho que ver aquilo que Ele está revelando, eu tenho que entender a sua palavra, e eu tenho que deixar Ele apontar o caminho. Se você entrou aqui querendo saber algum caminho para a sua vida, deixa eu dizer uma coisa para você: dependa dEle, olhe para Ele e deixa Ele apontar para onde você vai amanhã. Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora estás cego, aprendendo dependência na rua chamada direita, na casa de Judas. Foi a primeira coisa que Deus fez com aquele homem tão inteligente. Pensamentos de dependência. Gente, irmãos, queridos, você que está na internet, pensar dependendo de Deus não é humilhante, não. É o contrário. Você não está se rebaixando, não. É o contrário. Às vezes a gente pensa, mas eu estou sendo humilhado. Eu estou sendo quebrado em mim mesmo. Eu estou aniquilando as minhas capacidades. Não. Se Deus está te ensinando dependência, mesmo que seja difícil, os momentos pelos quais você está passando, deixa Ele tratar, deixa Ele fazer, porque não há nada melhor do que descansar no Senhor e depender dEle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto Ele vai fazer. A palavra entregar o caminho, a palavra entregar, é como se eu rolasse uma bola. Rola para Ele, deixa Ele dominar e deixa Ele chutar, deixa que Ele faz o gol de placa, deixa Ele tomar conta, deixa Ele entrar nos meandros,
Começa a entender que você não sabe tudo. Começa a compreender que você não tem todas as respostas. Começa a entender que toda ciência humana não te dará o que você precisa amanhã ou agora. Rola para Ele, entrega o caminho ao Senhor, aprende dependência. É uma primeira modificação da forma de Saulo pensar. Ele só seria Paulo se ele aprendesse a depender de Deus. E Paulo se tornou. E quando ele se torna em Paulo, ele se torna uma das pessoas mais dependentes do Novo Testamento. Ele diz assim: o Senhor me impediu de ir a tal lugar. O Senhor me impediu. Eu estava orando esperando a revelação do Senhor. São textos de Paulo. São textos de Paulo. Você sabe o que significa o nome de Paulo? Sabe qual é? A etimologia de Paulo é pequeno. Ele tira ele do lugar grande, porque Saulo vem de Saul, o nome de um rei, e o coloca num lugar pequeno. Você quer, disse Jesus, ser grande, seja pequeno. Você quer fazer diferença? Seja dependente dEle. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. Que você não se sinta humilhado, mas que você aprenda a se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Há uma outra segunda coisa que acontece na mente de Saulo. Ele não aprende apenas a ser dependente, mas ele aprende a orar e jejuar diferente. Como é que é isso? Ora, o texto é claro. Quando Jesus fala com Ananias, ele diz assim: Ananias, vai na casa de Judas, na rua chamada direita, porque Saulo está orando. Mas essa oração não é mais aquela oração, irmãos, do fariseu religioso que sabia orar. Tem muita gente que sabe orar. Recita o Pai Nosso, que é uma beleza. É capaz de ler, e tem gente que gosta de ler as orações de homens e mulheres de Deus na história. Mas não é esse tipo de oração que eu estou me referindo. Mas estou me referindo ao tipo de oração que nós estamos aprendendo. Aquela oração em espírito e com espírito, aquela oração da sinceridade, aquela oração que vai ao encontro, aquela oração que Deus ouve. O homem que está na casa de Judas, na rua chamada direita, não é mais, ou não está fazendo mais aquele tipo de oração, é um outro tipo de jejum e de oração. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, olha para cá. Deus está chamando a igreja para orar diferente. Eu não sei nem o significado todo do que eu estou dizendo. Eu não sei ainda o sentido de toda essa revelação. Mas o que o Senhor está fazendo conosco, como membros desta congregação, como povo dEle, é nos levar a um lugar mais profundo e ao mesmo tempo mais alto, para que a gente aprenda a orar diferente. Mas pastor, eu aprendi a orar há mais de 30 anos atrás, e o Senhor está falando agora que eu tenho que deixar a minha forma de orar? É isso mesmo que eu estou falando. Nós vamos sair da tradição, nós vamos sair daquela oração religiosa, nós vamos sair daquela oração que tem, parece um sermão, princípio, meio e fim, e nós vamos começar a fazer um outro tipo de oração e de clamor a Deus e de jejum. Nós vamos para a intimidade, nós vamos abrir o coração, nós vamos confessar pecados, nós vamos falar como se fala com um amigo. Até então a gente aprendeu a ser religioso e fazer oração religiosa. Não é essa oração não. Quando Saulo está na rua chamada direita, na casa de Judas, 3 dias cego, ele aprende a fazer um outro tipo de oração.
a oração na escuridão da alma, a oração da dor, a oração do sofrimento, porque é no sofrimento que você rasga, é no sofrimento que você fala tudo, é no sofrimento que você se quebranta, é no sofrimento que você chora, é no sofrimento que a gente aprende a orar. Não é na bonança, não é na coisa boa, não é quando tudo está bem, mas quando tudo vai dificultando a sua vida, você então aprende que o Senhor gosta de uma coisa chamada sinceridade. Vamos orar diferente. E não sou eu que vou te ensinar a orar. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dizer para nós assim: olha, eu quero ensinar você a falar comigo. E Jesus fez uma denúncia ao colegiado discipular, muito importante: vocês não sabem orar. É como se eu escutasse isso ao longo da história, com a igreja, a chegar até aqui, nesse endereço. Nós não sabemos orar. O que Deus quer de você é que você aprenda uma maneira nova de falar com Ele nesses tempos difíceis, em que, gente, não funciona aquela oração da tabela, aquela oração quadradinha, aquela coisa que parece que eu estou batendo ponto na minha vida espiritual. Não, vamos fazer diferente e vamos aprender 1 Coríntios, vamos aprender Efésios, vamos aprender Colossenses e vamos aprender Tessalonicenses, quando diz assim: orai sem cessar. Na carta aos Efésios ele disse, e foi o próprio Paulo: por esta causa me põe de joelhos. Qual é a causa que tem te levado para os joelhos? Qual é a causa que tem te levado para um sentimento de dependência? Isso tudo acontece no pensamento. Deus está aqui nesses 3 dias trabalhando os pensamentos de Saulo fariseu para que se transformasse em Paulo. Mas há uma terceira coisa que me impressiona de Deus trabalhando os pensamentos deste homem. Ele aprende primeiro dependência. Repete essa palavra comigo. Ele aprende dependência. Segundo, ele aprende a orar e a jejuar de outra maneira no meio da escuridão, no meio da sua dor, no meio da sua cegueira. Mas em terceiro, lá nos seus pensamentos, Saulo vai aprender a pensar sobre paciência. Eu já disse aqui em outras pregações, eu quero repetir: um dos lugares mais difíceis da vida é a sala de espera. Ele tinha agora, o homem que tinha tudo nas mãos, que talvez num estalar de dedos trouxesse o que quisesse, mandava chamar uma autoridade, mandava chamar um chefe da sinagoga, mandava vir um rabino instruído. Agora ele tem que esperar um discípulo daquela turma que ele está perseguindo. Porque a turma que ele está perseguindo, para ele, na mente dele até esse momento, eram inferiores, eram boçais, era gente desqualificada, que estava seguindo aquele tal de Jesus de Nazaré, eram cegos. É isso que Saulo pensava. E ele achava ainda que essa gente faria tão mal à sociedade, que o melhor para eles era na prisão. E agora, Deus ensinando a ele dependência, oração, Saulo precisa aprender a esperar. Deus quer ensinar a você como pensar com paciência. E aí eu entro numa crise, doutora Elis, porque nós estamos na geração da ansiedade. Olha o choque.
A nossa cabeça funciona como se tivesse tido um choque elétrico o tempo todo. É tanto pensamento. As coisas funcionam em frações de segundos, nós estamos sendo treinados assim, a nova geração nasce assim, um bebê ganha um celular com dias de nascido da mãe. E se você observar, olha que interessante, outro dia eu estava olhando umazinha, a filha de um sacerdote, e ela estava mexendo, ela já sabia que se batesse ali, instintivamente, por indução, ela tinha um resultado. Imagina o que isso não vai ser daqui a uns anos. A capacidade e a velocidade de ver e de entender e de pensar. E isso está na nossa geração. É por isso que você que é mais velho, que não consegue acompanhar, e aí tem que chamar o neto no canto do quarto e me ensina a instalar esse aplicativo da igreja do recreio que eu não entendi até hoje como faz. E o neto, naquele olhar altivo e soberbo, disse: está dependendo de mim, eu vou fazer quando eu quiser. E é assim que acontece. E eles controlam. A nossa cabeça, nesse século 21, é a cabeça da velocidade. Isso gera em nós ansiedade em alto grau. Porque a ansiedade é uma necessidade que nós temos de controlar onde nós não controlamos. É isso que gera ansiedade. É saber o que nós não sabemos. É ter o controle do que não controlamos, não podemos ter controle e não sabemos para onde vai. E aí é um sentimento de antecipação, porque toda ansiedade traz junto um pensamento final. E o pensamento final, que geralmente não acontece, é um pensamento catastrófico. É um pensamento de que algo vai dar errado, e alguém ainda aparece nessa hora que você está desesperado, alguém para te dizer: é verdade, vai dar errado. E te ajuda a ir para baixo. E é nessa hora, no meio de uma geração cheia de ansiedade, de tecnologia na mente, é nesse momento que vem essa palavra difícil, essa tal de sala de espera, que a gente precisa aprender a ter paciência. A paciência em Cristo. Há uma palavra no grego de Gálatas que fala da longanimidade de ações. Há uma palavra que fala de domínio das emoções, domínio próprio. É tudo contrário ao que a gente vive. Há uma palavra que fala de mansidão. Como ser manso numa geração agressiva. Como ser calmo numa geração ansiosa. Como esperar numa geração que antecipa. Irmãos, só com pensamentos de Deus, com a cabeça nas mãos de Deus, confiando em Deus, na misericórdia de Deus, e pedindo a Ele: Senhor, me trata, me coloca na rua chamada direita, na casa de alguém, para que eu possa aprender a esperar. Eu não sei com o que eu estou falando, mas você que está ouvindo, sabe o que está ouvindo. Deus está dizendo para você: espera no Senhor, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera. Não tome decisões precipitadas. A única coisa que restava a Saulo era esperar. Mas tem uma quarta e última coisa. Tem uma turma aí que gosta de anotar, então me ajuda. Qual foi a primeira coisa dos pensamentos que Deus estava ensinando para ele? Dependência. Qual foi a segunda? Orar de uma outra forma, não como fariseu, não o que eu aprendi, mas eu quero orar de outra forma. Qual foi a terceira? Ter paciência. Entrar na sala de espera de Deus. E a quarta coisa que eu vejo aqui,
Deus tratando Saulo 3 dias naquele lugar, ele está aprendendo pensamentos de submissão. Porque agora, aquele que era líder tem que se submeter. Aliás, todo bom líder foi um líder que aprendeu a se submeter muito antes de ser líder. Versículo 17, Ananias, usado por Deus na vida de Saulo, vai até lá. E Ananias ainda fica chateado, porque Ananias recebeu a notícia, correu nos jornais, nas páginas das mídias sociais, que o cara que ele ia tratar era o tal do matador de crente. O senhor está de brincadeira? Eu tenho duas questões: primeiro, que eu tenho medo do cara; segundo, que o cara não vale nada. E o senhor quer que eu vá até lá cuidar dele? Eu quero, porque Ananias, ele é vaso para honra. Interessante é que Deus vê uma pessoa, Ele não olha os defeitos da pessoa, Ele não olha as fraquezas da pessoa. Apesar de saber tudo isso, Ele olha o potencial da pessoa, a capacidade daquela pessoa de ser bênção, de transformar, de ser um vaso usado por Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: você às vezes está olhando para você mesmo, ouvindo o diabo, vendo as suas fragilidades. Você as tem sim, mas o Senhor é capaz de transformar e de te usar onde Ele quiser, a hora que Ele quiser, o momento que Ele quiser, porque você é dele, você é vaso também escolhido, como foi Saulo de Tarso. Quantos vasos tem aqui? Quantos vasos? Não precisa nem você levantar a mão, porque cada um que está sentado aqui é vaso de Deus, é boca de Deus, é bênção de Deus. Sai desse lugar que o diabo te colocou, sai desse lugar que a tua baixa autoestima te colocou, está te pisando, está te maltratando, e lembra o seguinte: você vale muito, você vale o sangue do Cordeiro, você vale a cruz do Calvário, você vale o corpo que foi dilacerado na cruz. Você para Deus tem muito valor. Que coisa linda. Na rua chamada direita, ele aprende agora a depender, que Deus só pode usar gente dependente. Deus não usa gente independente. Deus usa gente dependente dele. E foi ele que disse, não foi esse pastor com interpretações textuais, foi ele que disse: sem mim nada podeis fazer. Ele está falando do campo e da esfera espiritual, outro nível, outro lugar. Sem Ele nada nós podemos fazer. Aqui começa na rua chamada direita, na casa de Judas. Nesses 3 dias de cegueira começa o discipulado de Saulo. Você pensa que Deus pegou Saulo, no dia seguinte jogou ele dentro do navio? Não. O livro Épocas na Vida de Paulo, um grande livro que tenta fazer uma biografia da história paulina, diz que do dia de Damasco até a primeira viagem missionária levaram 13 anos. 13 anos Deus preparando a mentalidade, as competências, fortalecendo a fé, abençoando a vida daquele homem, para que ele fizesse e fosse o maior missionário da história da igreja. É assim que Deus trabalha, mas a gente tem que estar em dependência. Ele vai e cai nas mãos de Ananias, depois ele cai nas mãos de Barnabé. Ele vai caindo nas mãos de gente séria.
ele vai sendo ajudado, e o que é lindo na vida de Paulo é que ele fala da sua carência. Me tragam Timóteo, me tragam Tito, eu preciso de ajuda, me tragam as minhas coisas. Até na prisão ele vai pedir ajuda, confiando que o Senhor lhe daria graça. Dependência. Se a gente não aprende a depender e se submeter ao Senhor, nós não conseguiremos mudar a maneira de pensar. Agora esse homem está diante da revelação. Diz a Bíblia que ele recebe a palavra e que ele aceita os pensamentos de Deus. Ele se rende, ele se quebra. 3 dias, se arrebenta. E o texto só declara, não conta detalhes, que depois dessa experiência fantástica, ele foi batizado. Aleluia. Você sabe o que é o batismo? Lê Romanos 6. O batismo, pastor Tiago, pastor Rogério, é um dos principais gestos de submissão de um crente. Colocar-se, entregar o corpo a um discipulador que lhe deita na água, no símbolo da morte, e dizendo: eu morri para uma vida sem Deus, e ao levantar dela, eu estou dizendo, eu ressuscito com Ele, para viver para Ele. Tudo na Bíblia tem um significado. Ele recebe a palavra, ele aceita os pensamentos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu já não sei mais o número de mensagens que a gente está falando sobre os pensamentos de Deus. Mas se você não deixar Deus agir, aceitar esses pensamentos, deixar Ele fazer esse enxerto na tua cabeça, mortificar, trazendo teu pensamento cativo a Cristo. É isso que esse Paulo vai dizer depois. Traz o pensamento cativo, já pregamos nesse texto. Eu posso pregar aqui 50 sermões diferentes sobre pensamentos e não muda nada. Mas quando eu tomo posse da revelação, quando eu vou para a rua chamada direita e começo a aprender o que Deus está fazendo, então diz o texto que Paulo, se fortaleceu. Você quer força? Olhe para mim, você quer força? Você quer força? Quer força? Então esteja dependente e submisso a Ele, nas mãos dEle. Totalmente. Joga a tua cartilha fora, tuas respostas, ouve a Ele, descobre como é que é esse negócio de orar diferente, começa a falar com teu pai, tem conversas, você que tem um filho, que você tem com o seu filho, que elas são formais. Bom dia, filho, boa tarde, boa noite, como é que foi isso, como é que foi aquilo? Mas as melhores conversas não são essas. É aquela que você senta de repente no pé da cama, ou senta no chão e diz: abre o coração, filho, vamos conversar. É isso que é orar diferente. Mas eu volto a dizer que eu não sei te ensinar isso. Você vai aprender com o Espírito Santo. Na rua chamada direita, na casa de Judas, Saulo foi trabalhado na sua forma de pensar, e Deus lhe ensina dependência, Deus lhe ensina submissão, Deus lhe ensina a orar diferente. Deus na escuridão, e ele só começa a ver de novo. E diz a Bíblia que quando Ananias ora por ele, olha ele aí dependente, as escamas caem dos olhos. Pensamentos transformados são como escamas que caem dos olhos.
da outra pregação. Pensamentos transformados são como escamas que caem dos olhos. Você sabe que às vezes você fala com uma pessoa e percebe que ela não entendeu. Mas não é porque tem um ruído na linha, não é isso não. É porque tem escama nos olhos. Ela não consegue ver como Deus quer. Ela não consegue entender os pensamentos de Deus. Ela não consegue ter a percepção real daquela experiência diante de Deus. Ela vê com limite, com limitação, ela vê de maneira carnal, ela vê de maneira humana. Deixa eu dizer uma coisa para o irmão, para a irmã. Nós vamos aqui ainda trabalhar esse texto, mas pede a Deus para rasgar os teus olhos, para trazer luz a uma nova visão, e que esses pensamentos da sua cabeça, renovados em Cristo, possam te trazer uma nova visão. Agora é Paulo que vê, não é mais Saulo, é Paulo transformado, convertido, batizado, abençoado pelo Espírito Santo. Ele agora vê, e ele vê de uma maneira totalmente diferente. Como é que uma pessoa começa a pensar totalmente diferente em 3 dias? Só pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, gente, que há resposta às nossas angústias, às nossas crises existenciais, aos nossos problemas, está exatamente nele. Conhecer a Ele, ir lá no âmago mais profundo da intimidade. Deleita-te no Senhor. Ô texto difícil. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu vou terminar só tentando mostrar para você o que eu aprendi desse negócio. A palavra hebraica para deleitar no Senhor é brincar. Quando você senta com teu filho para brincar com ele, é que você aprende sobre ele. Brinca com Deus. Entendeu o que eu quero dizer? Eu não estou falando da falta de respeito ou temor, eu estou falando, gera intimidade. Porque quando você gerar intimidade, você vai entender como ele pensa. Quando você entender como ele pensa, você só pede na certa. É como o filho que brinca com o pai e diz o seguinte: não adianta eu pedir isso aqui que meu pai não vai me dar. Mas como ele conhece tanto o pai, porque brinca com ele, ele passa a entender as emoções do pai, a natureza do pai, as características do pai, ele só pede na certa. Por isso que o salmista dá a pista para nós e diz assim: deleita-te no Senhor, brinca, intimidade, e Ele vai conceder os desejos do teu coração, porque você não vai pedir errado, você só vai na certa, e Deus tem prazer, como todo pai, em abençoar. Feche teus olhos e ora ao Senhor. Deleita-te, como se agora você estivesse na rua chamada direita, dentro da casa de Judas, nessa ilustração, e hoje, Deus está primeiro te ensinando pensamentos de dependência. Senhor, me ensina a ser dependente. Segundo, Senhor, me ensina a orar diferente. Terceiro, o Senhor coloca nos meus pensamentos a paciência, o saber me portar na sala de espera. E quarto, me dá pensamentos de submissão.
ao Senhor e àqueles que o Senhor envia para cuidar de mim. Ó Deus, ó Deus, Senhor, deleita-te com Ele, coloca a tua cabeça de novo nas mãos dEle. Vou pedir aos pastores que venham para cá com os intercessores para a gente orar. Você ouviu a voz do Espírito? Que você não tenha ouvido mais uma pregação, mas que você possa ter ouvido aquilo que Deus tem para você. Eu quero convidar você a sair do seu lugar com humildade e submeter a tua cabeça nas mãos de um intercessor. Vou pedir que a igreja se coloque em pé, e quem quiser, movido pelo Espírito Santo, pode sair do seu lugar e vir a um deles. Isso aqui nunca é demais, isso é bênção. Sai do seu lugar na direita, aqui no centro ali, se coloque, essa irmã vai interceder por você. Você vai pedir a Deus e eles vão orar agora. Pai, abençoa os pensamentos do meu irmão, da minha irmã. Agora aqui nesse lugar, nós estamos na rua chamada direita, estamos na casa de oração. Coloca diante dele a tua cabeça, diz: Pai, eu preciso de paciência, tem uma questão na minha vida, eu preciso ter paciência, Senhor, eu preciso me submeter, Senhor. Coloca a tua vida diante dele, pode vir, vem interceder, vem aprender obediência, submissão. Não fica sozinho não. O evangelho é troca, é compartilhamento. Pode sair, que alguém vai clamar pela tua vida. É tão maravilhoso isso. Os Ananias estão aqui na frente. Ananias estão aqui na frente. Ananias era um homem simples como você. Ananias estão aqui na frente. Clame ao Senhor, clame ao Senhor. Vou pedir que a igreja que está no seu lugar, as cadeiras, levante as mãos para cá e ore por nós, ore por aqueles que estão intercedendo. Esse momento é tão importante, é o trabalho de Deus na mente, mudando os pensamentos, ensinando paciência na sala de espera, ensinando submissão, aprendendo os tempos de Deus. Quem sabe você vai dizer: Pai, me ensina a orar diferente, eu quero ser um crente melhor, um crente diferente. Pode vir, pode sair e vir. É tão gostoso a gente poder estar intercedendo por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Quanta gente, glória, glória a Deus, glória a Deus. Clama, clama, igreja, clama. Não fica contemplando, não fica olhando, clama, ora, ora. Você está aqui para orar, para adorar. Ore agora, ore, clame ao Senhor. Clame, clame por essas pessoas. Quem sabe está havendo salvação nesta noite, como houve no coração de Saulo em Damasco. Gente sendo edificada, gente sendo liberta. Aleluia. Isso, glória a Deus. Age, Senhor, com teu Espírito Santo. Age, Senhor, com teu Espírito Santo. Age, Senhor. Aleluia, Senhor. Opera o que operaste na rua chamada direita, nesta casa de oração. Opera, Senhor. Entrega, 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 entrega a Ele. Entrega. Diz assim: vem limpar, Senhor, vem limpar as minhas mãos, as minhas mãos, purificar
meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eu estou aqui, Senhor, rendido. Eis-me aqui. Diz isso do fundo da sua alma. Eu sou teu e Tu és meu. Senhor, os meus momentos, os meus dias amanhã, depois de amanhã, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. rendido. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Sou teu. Eu sou teu e tu és Senhor Deus, nós estamos rendidos na Tua presença, totalmente dependentes do Senhor, como Saulo na rua chamada direita. Ó Deus, vem visitar a vida de cada um, vem operar, Senhor, esta oração que foi feita agora por este irmão, por esta irmã, este clamor levantado, ó Deus, que aquele que veio se submeter seja ricamente abençoado, que veja a Tua glória, que as escamas caiam, e que um novo olhar, uma nova visão possa acontecer na vida desses irmãos e dessas irmãs. Senhor, nos dê uma semana de uma visão nova, enxertados com os Teus pensamentos, como o Senhor fez com Saulo de Tarso, mudando radicalmente sua maneira de pensar e de ver. Modifica, Senhor, que essa semana tenhamos grandes experiências contigo. Continue ensinando a gente a orar diferente, continue abençoando o Teu povo. Abençoa essa nação, Senhor, que está nas Tuas mãos. Nós já entregamos, nós temos suplicado, seja feita a Tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. Toma conta, meu Deus, nós entregamos este momento, e que o amor de Deus nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, o Seu Filho,
a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam sobre nós e por igual com todo Israel de Deus na terra espalhado, desde agora e para sempre. Amém. Obrigado, pastores e intercessores. Deus nos abençoe. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe, querido. Uma ótima semana, vá em paz. Que Deus abençoe a sua família. Até a próxima celebração.